O texto de hoje então está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Para você que vem aqui na igreja, que você assiste esse culto há bastante tempo, há um ano ou até mais, você sabe que eu sou uma pessoa que dificilmente falo de dinheiro. Dificilmente eu chego aqui e falo sobre dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma coisa muito complicada. Você pode até se converter no teu coração, mas tem gente que não se converte no bolso, né? Então, assim, é um assunto um pouco delicado, mas que nas pregações passadas eu citei alguma coisa sobre isso, e eu queria hoje esclarecer alguma coisa e desafiar você também a pensar nisso, pensar no seu bolso, pensar no dízimo, pensar na oferta, esclarecer algumas dúvidas que geralmente a gente tem em relação a isso, né? A gente olha para uma igreja, a gente pensa, puxa, essa igreja é tão rica, não preciso dar o meu dinheiro, ou por que eu dou o meu dinheiro? E é muito interessante você falar sobre dinheiro, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira, mas a Bíblia, ela tem 207 citações sobre a fé, 208 citações sobre a salvação, 2.058 citações sobre dinheiro, ou algo relacionado a dinheiro. Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, por que aquela igreja só fala de dinheiro? Talvez a gente critique, mas de repente essas igrejas elas estão até meio certas, porque a Bíblia fala muito de dinheiro. Agora, no desenrolar dessa pregação, a gente vai falar sobre um assunto muito complicado, que algumas igrejas têm enfrentado, que é a teologia da prosperidade. Mas eu queria que a gente pudesse pensar, Jesus Cristo, será que ele se importava com dinheiro? Será que Deus ele se importa com aquela quantia que você coloca no envelope dominical? Aliás, isso aqui também é outra coisa que a gente precisava tirar a dúvida, né? Porque você chega ali fora, tem um monte de envelope. Muitos de nós não sabemos falar em coreano, a gente fica olhando aquilo lá, fala, para qual envelope que eu vou pegar? Quer saber, eu não vou pegar nenhum, né? A gente fica na dúvida, mas, assim, geralmente a gente pega um que está escrito dominical, porque é domingo, né? Então a gente vai colocar a nossa oferta no envelope do... Mas quanto que você põe aqui? Será que Jesus está preocupado com o que você coloca aqui? Será que ele se importa ou não com o que você põe aqui? Talvez eu diria para você que ele se importa mais com o que está aqui, e depois você coloca aqui. Então eu queria abrir um texto hoje em Marcos capítulo 12, 41 a 44, que diz o seguinte: Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, olhando esse texto, eu percebo que Jesus ele se importa sim com aquilo que a gente coloca na nossa oferta. Não no sentido de você dar mais ou dar menos para Deus, mas talvez muito mais por aquilo que o que gera no seu coração para você dar essa oferta. Sabe, eu vejo que, assim, eu não fico observando, eu não fico filmando ninguém da oferta, ninguém aqui tira foto de quanto que você coloca no seu envelope. O nosso envelope não tem nome, né? Algumas igrejas colocam nome, o nosso não tem nome, é anônimo, o quanto que você coloca aqui, tanto faz. Eu lembro que lá no Amazonas, muito engraçado, um dia eu fiquei encarregado da tesouraria, então eu que contava a oferta. E lá naquela oferta tinha uma nota de 10 mil cruzeiros. Eu achei muito interessante, eu falei, como vai aparecer uma nota de 10 mil cruzeiros? Aí eu fiquei pensando, provavelmente um índio, ele deve ter guardado esse dinheiro durante muito tempo,
Lá na comunidade indígena dele, quando ele veio para a cidade assistir o culto, ele deu aquilo ali como oferta. E ele não sabia menor valor. Aí a igreja até guardou essa nota, né, de 10 mil cruzeiros, porque era uma coisa muito esquisita, estranha, mas que a pessoa deu. Sabe, como está o teu coração quando você dá uma oferta ao Senhor? Talvez isso é o que mais importa para Deus. Existe um pecado capital, né? Esses dias eu prego em algumas lojas para os funcionários, uma coisa que eu gosto demais. E eu tenho dado uma série de 7 pregações chamadas Os 7 Pecados Capitais. Tem sido muito interessante. Mas um deles é uma coisa chamada avareza. E ele é capital porque dele geram-se outros pecados. Sabe, e a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso. Porque, do mesmo modo que Jesus observou a oferta daquela viúva, ele também ficou bravo uma vez que ele foi para o templo de Jerusalém. O texto diz assim, Mateus 21:12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Veja bem, Jesus Cristo, ele estava irado. Sabe uma coisa interessante? Que não é errado você ficar irado. Aliás, a ira é sinal de saúde. Porque se acontece alguma coisa errada com você e você não fica bravo, tem alguma coisa errada com você, na verdade. A gente pode ficar indignado, agora a gente não pode ser tomado pela ira. Essa ira não pode transbordar em nós ao ponto da gente sair do carro e começar a bater nas pessoas. Mas você tem direito de você ficar irado. E Jesus, nesse momento, ele estava irado. Porque ele olhou para a igreja, ele olhou para o templo, ele olhou para aquele lugar que as pessoas chamam casa de oração, e estava vendo um comércio corrupto naquele lugar. As pombas estavam sendo vendidas a preço muito alto. Os pobres não podiam comprar e não podiam levar suas ovelhinhas, então eles compravam pombas, e aquele comércio era um comércio extremamente corrupto. E aquilo, Jesus olhou o coração das pessoas. Jesus não olhou se a pomba na verdade era um pardal vestido de pomba, ou ele entendeu? Se a pomba era mais barata, não. Mas Jesus olhou o coração das pessoas. E assim como Jesus observando a viúva pobre, dando aquela pequena oferta, mas que valia muito, provavelmente aqui Jesus se irou grandemente de pessoas que estavam fazendo coisas erradas, estavam corrompendo para ganhar dinheiro, para ficar rico com as coisas de Deus. Sabe, tem uma feira gospel que acontece no Center Norte, que um dia eu fiquei com muito nojo do que estava acontecendo ali. Antes de começar a feira, eu não vou falar o nome do pastor, que não cabe nem a mim julgar, mas assim, a atitude foi um negócio tão aberrante para mim que eu fiquei enojado do que aconteceu. Antes de começar aquela feira gospel, de vender livros, CDs, um pastor chegou ali na frente e falou assim para todos os lojistas, né, atacadistas que estavam ali, ele falou assim, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui está com um propósito, nós estamos com o propósito de vender Deus, então vamos fazer isso de uma forma bem organizada, e vamos cada um ganhar a tua parte e fazer com que essa feira dê tudo certo. Pessoal, vender a Deus, sabe, será que não tem alguma coisa errada com ele? Ou como que você vai vender a Deus? Quem é você para vender o Criador do céu e da terra? Essas coisas deixam a gente irado. Na mesma feira tinha um outro pastor muito famoso, que ele estava cobrando R$10 para fazer um selfie com ele. R$10. Você quer tirar um selfie comigo? Vem aqui, R$10. Aí eles pagavam R$10 e tiravam um selfie com esse pastor. Sabe, o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? Sabe, por isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre oferta, sobre dízimo,
né? Eu nunca falei para vocês sobre dízimo, mas eu, como pastor da igreja, eu me sinto na obrigação de esclarecer algumas coisas para vocês. Esclarecer o que é o dízimo. Porque acho que do tempo que eu tive aqui na igreja, poucas vezes ou nunca ouvi alguém aqui na frente chegar e falar para a gente, olha, o dízimo é isso, o dízimo é aquilo. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abraão tem um encontro com um rei de Salém chamado Melquisedeque. O texto diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Foi a primeira vez que essa palavra dízimo apareceu, logo em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 14, a gente já vê o aparecimento dessa palavra esquisita chamada dízimo. Sabe, esse Melquisedeque é algo muito estudado, principalmente pelos missionários. Porque o Melquisedeque, na verdade, é uma personificação do próprio Jesus Cristo. Ele era rei e ele era sacerdote. Dificilmente nessa época você tinha alguém que era os dois. E nesse momento a gente vê Melquisedeque, um cara que era o rei e que era o sacerdote. E ele vem e ele traz o quê? Interessante, né? O pão e o vinho. A comunhão, a reunião, a lembrança de quem liberta o povo da escravidão. E aí eles então abençoam Abraão, e Abraão, o que ele faz? Ele dá o dízimo de tudo que ele tinha. Essa mesma história é citada no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7, 1 a 8, que diz assim: considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes estejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Abraão entregou o dízimo ao Senhor nessa época. Existiam 12 tribos, né? Existiam 12 tribos e as 12 tribos tinham uma tribo que ela era incumbida de trabalhar dentro da igreja. Eram os pastores, eram os funcionários da igreja, os evangelistas, e eles eram os chamados levitas, e eles trabalhavam na igreja. Eles viviam integralmente na igreja. O período total de vida deles de trabalho era dentro da igreja. Então, se eles trabalhavam só na igreja, como que eles se sustentavam? O sustento vinha dos 10% do dízimo que todas as pessoas entregavam no templo, e aquilo era o sustento dos seus pastores. Sabe, o dízimo que você dá sustenta a minha casa como pastor, sustenta o pastor Moisés. Essa igreja, ela tem uma organização que ela gasta o dinheiro que entra nessa igreja para o crescimento do reino de Deus, para o desenvolvimento da igreja. A gente não usa isso aqui para ir comer no Italy, sei lá. A gente não usa esse dinheiro para criar o nosso estilo de vida, para criar um estilo de vida, para patrocinar um estilo de vida. A gente usa esse dinheiro para que as coisas do reino de Deus que a gente tem tentado fazer aqui na terra funcionem. Agora, qual que é a diferença então entre dízimo e oferta, né? Pô, Joel, então, o que eu faço, né? Então, o que é o dízimo, o que é oferta? Vou deixar bem claro para vocês hoje, pelo menos no meu entendimento, tá? Se caso eu estiver errado, de repente o pastor Moisés pode até me corrigir, mas assim, para mim o dízimo é o seguinte: o dízimo é a entrega fiel e voluntária de 10% do rendimento da pessoa, família ou da empresa. Isso é o dízimo. O dízimo é o 10% que você dá. Sabe, se você ganha R$100 e você separa R$10 para Deus, é uma coisa.
Se você ganha 100 mil reais, é complicado, né? E eu já falei para vocês bem no começo, a coisa mais difícil de a gente converter na nossa vida é o nosso bolso. Se existe uma coisa que dói na nossa vida, é quando a gente fala sobre o dinheiro. Sabe, eu fico assim, humilde aqui na minha frente, porque não sei se eu uso bem o dinheiro que eu ganho. Eu e minha esposa, a gente ora, graças a Deus eu tenho uma esposa aqui, que ela tem mais sabedoria do que eu em relação a isso. Quando eu casei, meu pai falou assim: Joel, posso te dar um conselho? Eu falei: pode. Tudo que você ganhar dá para tua esposa, porque você não sabe lidar com dinheiro. Eu achei tão engraçado. Falei: tá bom, pai, eu vou tentar. Sabe, e a minha esposa, ela é tão generosa. Sabe, nós temos uma vida de pastor, mas a gente encontra com outros pastores que passam mais necessidade, sabe, passam necessidade. E ela sempre vira para mim e fala assim: Joel, vamos dar uma oferta? Às vezes eu penso assim, a gente quase não tem, a gente vai dar oferta. E ela sempre fala: não, Deus vai prover. Nossa parte é dar essa oferta. Sabe, a oferta, na verdade, são doações feitas além do dízimo. E reflete a generosidade do coração da pessoa. E por isso que eu olho para minha esposa e eu vejo que ela é muito mais generosa do que eu. Sabe, a gente precisa entender, ao dízimo, na verdade, o dízimo não é uma caridade, uma solidariedade que eu faço todo mês para Deus. Não, o dízimo é um compromisso que eu faço com Deus e com a igreja, para que a igreja, a obra de Deus aqui na terra, ela funcione. Porque tudo bem, a gente não pertence a esse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos de um outro mundo, do mundo celestial, nós somos cidadãos do reino de Deus, mas as coisas funcionam nesse mundo. E sabe, Deus, Ele coloca isso não como uma obrigação ou uma condição de que se você não der o dízimo você não vai para o céu, mas Ele coloca isso para que você tenha um compromisso com Deus. E o dízimo, queridos, vou falar uma coisa muito importante para vocês. O dízimo, ele não pode ser algo pesado no seu coração. Eu comecei esse culto dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Sabe, esse negócio de pesado ou não, difícil ou não, ele é muito relativo, sabe? Eu morei no Amazonas durante muito tempo e lá no Amazonas, durante muito tempo nas comunidades indígenas, não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha internet, não tinha banheiro. O que tinha era insetos, um calor insuportável e desculpa falar, mas o cheiro das comunidades indígenas era um negócio terrível. Aí eu voltava para São Paulo, e aí eu ia compartilhar meu testemunho em algumas igrejas, e eles logo perguntavam assim: nossa, Joel, como é difícil morar lá, né? Não era, para mim não era. Para mim não era difícil, para mim era um prazer. Aliás, quando eu fui agora para lá, me deu vontade de ficar lá. Muito bom morar lá. Apesar do cheiro, apesar de não ter energia elétrica, apesar de não ter internet, apesar de não ter celular. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. O melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. E assim como Deus colocou no meu coração essa vontade de morar em um lugar, vamos dizer, ruim, mas aquele era o lugar que Deus queria para mim. E eu tinha muito prazer. Eu tenho muito prazer ainda. Porque eu passei lá semana passada e a primeira vez que eu vi o termômetro bater 46 graus. 41 graus na sombra no final da tarde. E sabe o que eu estava? Eu estava contente.
Estava feliz, as pessoas de São Gabriel estavam reclamando. Mas para mim não era pesado, por quê? Porque eu gosto daquilo ali, eu entendi, Deus me revelou que aquele era o meu lugar. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Assim como o Espírito Santo nos convence do pecado, Ele também nos convence de dar o dízimo. Assim como o Espírito Santo nos convence do pecado, Ele também nos convence de dar o dízimo. Então, pessoal, dar o dízimo para Deus não pode ser algo pesado. Se você não dá, ninguém aqui vai bloquear a sua entrada nessa igreja. A gente não coloca nem nome no envelope. O que eu queria dizer para vocês é que se um dia você entender a importância do dízimo, não vai ser porque o pastor mandou você fazer isso, não vai ser porque a igreja obrigou você a fazer isso, mas porque o Espírito Santo encheu o teu coração, abriu os teus olhos, e você percebeu que isso era muito mais do que uma esmola a se dar ao Senhor Jesus, mas é um compromisso, é um reconhecimento de que tudo que eu tenho veio da força dEle e da capacidade dEle, e Ele me deu 100%, e na verdade esse 100% é dEle, e o que eu estou fazendo é devolver 10% para manter o meu compromisso com esse Deus. Eu gosto muito de um pregador chamado C.H. Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte, ele falou que nunca foi dito que Deus ama, quem Deus ama, Ele enriquece, mas sim, quem Ele ama, Ele corrige. Veja bem, Deus nunca diz que quem Deus ama, Ele enriquece, mas Ele sempre disse que quem Ele ama, Ele corrige. É tempo de corrigirmos as nossas vidas no Senhor Deus. Não estou querendo julgar você e falar para você que você está errado se você não dá o dízimo. Eu estou querendo dizer, principalmente, que se você dá o dízimo, não é porque te obrigaram, não é porque a religião mandou, obrigou você a fazer isso, mas uma revelação do Espírito Santo de Deus, de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, e por isso eu dou meu dízimo. Isso começa nos pastores, a gente dá os nossos dízimos. É certeza absoluta que a gente dá o nosso dízimo. Porque se aqui não começar o sacrifício, se aqui não começar essa atitude, a igreja também não precisa fazer isso. Falando em igreja, como eu estava falando para vocês, existe uma teologia chamada teologia da prosperidade. E quando eu estava pensando na teologia da prosperidade, eu fiquei pensando numa frase que diz assim: é caro para o povo, é barato para a igreja e é um desperdício para Deus. Sabe, existem igrejas que vivem completamente em função das ofertas e dos dízimos do seu povo. Eu vi até eu não coloquei aqui, que eu achei um pouco agressivo, mas assim, uma ovelha, né? Que ela estava toda pelada, sem aquela pele de ovelha, e o pastor estava usando tudo e deitado em cima daquela ovelha pelada, sabe? Às vezes o que parece, às vezes a igreja evangélica, ela está sendo taxada como uma igreja que rouba os fiéis. Tem uma pessoa na minha Inc, que ele falou o seguinte: olha, quando eu falei para o meu pai que eu ia na igreja, ele falou assim: ó, mas não leva carteira não, viu? Senão vão roubar tudo. Sabe, a gente vê, é que a gente vive numa igreja, talvez, que eu considero uma igreja saudável, mas uma igreja que não é saudável, é uma igreja que está toda hora falando em dinheiro. Fala mais de dinheiro do que Jesus. Sabe, a gente precisa prestar atenção nisso. Será que a bênção de Deus, ela está ligada ao quanto que eu dou? Será que é uma barganha? Tipo assim, ó Deus, eu vou te dar R$500 hoje, mas ó, semana que vem, estou precisando pagar minha fatura, né? A fatura é R$4,50, eu preciso da tua ajuda, dá uma luz aí. Será que a gente barganha com Deus?
Ou será que às vezes a gente fica devendo devido à nossa má administração daquilo que Deus coloca nas nossas vidas? Existem igrejas com teologia da prosperidade? Existem. Eu queria que você tomasse cuidado com isso. Porque elas, nessas igrejas, assim, eu já vi alguns cultos onde você tem a pregação do pastor, o pastor vai lá e traz a palavra, aí na hora da oferta tem uma outra pregação. É uma pregação extremamente apelativa. Assim, tem cara que até chora, né? Meu Deus, a gente precisa, né, ajudar a igreja tá... Sabe, existe isso, existe. E a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso. Algumas dúvidas que a gente tem em relação a dízimo, é assim, tem uma dúvida que a gente fala assim, quais as promessas envolvidas com os dízimos e as ofertas? Existe promessa? Existe promessa. Né? Assim como Abraão, naquele momento, ele foi abençoado pelo rei sacerdote Melquisedeque, né? Então, Deus abençoou, assim, sem medidas, a vida de Abraão, e depois a gente vê que ele foi extremamente abençoado. E aí, Abraão dá o dízimo para aquele rei que não era nem da terra dele, não era nem daquela linhagem escolhida por Deus. Mas sabe, existem promessas? Existem. Aliás, eu vou deixar todas as respostas no Facebook. Se você quiser ver de novo as dúvidas dessas questões que eu coloquei aqui, abra no Facebook, no I4 Mensagens, que a gente vai colocar tudo lá. Segunda questão que existe, que muita gente pergunta, eu participo de uma igreja local, mas eu envio meu dízimo para uma outra igreja, em uma outra cidade ou bairro. Está certo isso? Olha, pessoal, se caso você está nessa igreja de passagem, por exemplo, eu sou de uma igreja lá de Minas Gerais, mas assim, eu estou de passagem aqui em São Paulo, eu não posso, assim, simplesmente transferir o meu dízimo para cá, porque, na verdade, a igreja conta com esse dinheiro. Se a igreja não é muito grande, a igreja é muito grande que nem a nossa, talvez não afete tanto, mas se uma igreja for pequena, e você tirar o seu dízimo de lá, sem avisar, assim, pode dar uma complicação grande na parte financeira deles lá. Então, em certos casos, a gente até aconselha que você continue dando o seu dízimo lá, mas você vem aqui. Mas, sabe, o dízimo tem um sentimento de pertencimento muito grande. Você dá o dízimo na igreja que você pertence, na igreja que te alimenta, na igreja que cuida de você, que traz a palavra de Deus para você, que ora pela sua vida. Eu não vou dar dízimo para uma pessoa, para uma outra igreja, se não é eles que estão cuidando de mim. Terceira pergunta que eu vou falar para vocês, né? Eu posso administrar o meu dízimo? Tipo assim, eu vou pegar o meu dízimo, vou dar um pouquinho para ação social, vou dar um pouquinho aqui para essa casa de velhinhos, vou dar um pouquinho... Será que eu posso administrar? Eu queria dizer para vocês, no meu entendimento, como pastor, você não pode administrar o dízimo. Você tem que entregar ele para Deus e ponto final. Ah, mas e se a igreja estiver fazendo errado com esse dinheiro? Desculpa falar desse jeito, mas que a liderança dessa igreja vai para o inferno, vai. Porque você está dando dízimo para Deus. Se é dele, não é você que tem que administrar, é ele. Eu tenho um amigo muito rico mesmo. E ele chegou para mim, ele estava em dúvida qual igreja que ele ia pertencer, ele estava numa dúvida, e ele falou assim, a gente almoçou junto, ele falou assim para mim, Joel, eu quero dar o meu dízimo. Ele falou assim, então dá para Deus. Ele falou assim, não, mas é que eu ainda não sei que igreja que eu vou, eu queria dar meu dízimo para você. Eu falei, Deus que me livre, não faz isso não, eu não quero não. Na verdade lá dentro ficou assim, né? Fiquei até assim, meu Jesus, né? Tentação grande. Mas eu falei para ele, de jeito nenhum, meu irmão, você não pode dar esse dízimo para mim, porque o dízimo é de Deus, você tem que dar para a igreja. Você não tem direito de administrar esse dízimo, você tem direito de administrar as suas ofertas. Você quer dar oferta para cá, você quer dar oferta para lá, você quer ajudar no estudo dos filhos de alguém que está passando necessidade, você quer ajudar, sei lá, num curso de alguém. Isso aí você pode administrar, porque é oferta. Mas o dízimo a gente não pode administrar, o dízimo a gente dá para Deus e ponto final. Eu pego aquele montante e eu dou para Deus. Agora eu pergunto, né? Outra pergunta legal, a gente dá dízimo do bruto ou do líquido? Né? Primeiro eu pago todas as minhas contas, depois que sobrar eu vejo os 10% e mando. Sabe,
Eu vou falar uma coisa para você, muito interessante. Vamos dizer que a minha esposa chega para mim, ela fala assim: Joel, você me ama? Claro, Débora, eu te amo. Então, todo dia, você vai ter que me dar 3 beijos. Aí eu falo assim, 3 beijos? Deixa eu ver. Tá bom, vai, 3 beijos dá para fazer, né? Aí eu começo meu dia, aí eu acordo, já dou um beijo, aí eu passo o final da tarde, aí no final chega a noitinha assim, tô assistindo o jogo do Corinthians, né, ganhando do São Paulo, daí eu tô assim assistindo o jogo, aí me bate uma lembrança, assim, e agora? Será que eu dei 2? Será que eu já dei 3? Todo caso, acho que eu vou dar mais um, só para ter certeza, né? Que eu resolvi o problema, que eu paguei minha penitência hoje e que eu resolvi. Querido, será que você faz isso com quem você ama? Será que quando vocês que casaram, quando vocês pediram a sua namorada em casamento, você ficou fazendo conta de quanto ia ser o presente que você ia dar para ela? Se o limite do presente que eu vou dar para minha esposa é de R$1.000. Queridos, quando a gente ama, eu vou dizer uma coisa para você, porque eu experimento isso com a Débora. Quando a gente ama, a gente não calcula. Se precisar eu dou um pouco mais, não tem problema. Sabe, quando a gente ama, a gente nunca... É por isso que eu estou falando para vocês, que não vai ser o pastor Joel que vai convencer você de dar o dízimo. Eu acredito que isso vai ser uma experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar para você. Agora, a obrigação do pastor, falar para você o que significa o dízimo. Como que funciona o dízimo. E aí, o seu amor para com Deus é que vai resolver isso. Porque quando a minha esposa... Imagina se a minha esposa chegar e falar assim: Joel, você pode me dar R$100? Daí eu pego assim, tô 50, dá 10 para cada filha e fica com o resto. Será que é assim? Várias vezes eu peguei tudo que eu tinha na minha carteira e dei para ela. Faz aí, usa tudo. Aliás, minha esposa é uma bênção, porque ela não sabe gastar dinheiro, né? Eu tive que ensinar ela a gastar dinheiro, porque ela não sabia. Eu dava um dinheiro para ela, no final do mês estava igual. Eu falei, pô, Débora, você não gastou? Não, para quê? Né? Mas sabe, quando a gente ama, a gente não calcula. Então assim, eu não estou muito preocupado se você está dando dízimo ou não. Eu estou mais preocupado se você realmente está conhecendo esse Deus ou não. Se você está amando esse Deus, se você consegue reconhecer Ele como Senhor, como aquele que salvou a sua vida, aquele que sabe, não mediu esforços e nem recursos para enviar o próprio Filho dele aqui na terra para salvar a tua vida. Última pergunta que eu coloco aqui é: como que a igreja investe os dízimos e ofertas? Essa pergunta aqui ela é respondida todo final do ano, que a gente faz um relatório de tudo que a gente gasta. E se um dia você quiser ver, eu acho que ele fica na secretaria também, a gente pode ver também tudo que está sendo gastado. Né? E você pode criticar, você pode falar também sobre os gastos da igreja. Tem coisa que a gente não vai concordar mesmo? Tem, mas a gente tem que confiar na liderança dessa igreja que está tentando fazer o melhor uso desse dinheiro que está entrando nessa igreja para o reino de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Então, por último, eu quero estar falando uma parte de Paulo. Paulo também fala sobre isso. E eu acho muito interessante esse texto de Atos, capítulo 20. Paulo está se despedindo de uma igreja. E Paulo fala o seguinte: em tudo que eu fiz, eu mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo estava se despedindo de uma igreja, de um lugar onde ele pregou o evangelho. Pessoas converteram e deram a vida deles para Jesus. E aqui ele fala, é as palavras de Jesus: há maior felicidade em dar do que receber.
E para terminar, eu vou contar uma história do Velho Testamento. Você vê que eu estou tentando jogar o Novo Testamento, Velho Testamento, para mostrar que tudo isso está dentro da palavra de Deus. Mas no Velho Testamento tem uma história muito interessante. Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, e aí estavam procurando, o Abraão falou para o servo, vai lá e procura uma esposa para o meu filho. E aí esse servo, ele vai procurar a esposa do Isaac. Quando ele vai procurar a esposa do Isaac, ele leva 10 camelos e ele fala assim, ó Deus, me dá sabedoria para eu saber qual mulher que eu tenho que escolher para o filho do meu patrão. Me dá sabedoria para eu escolher, para eu fazer a escolha certa. E aí esse servo, ele disse o seguinte, concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos seus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberia assim que foste bondoso para com o meu senhor. Veja bem, quando ele foi procurar uma mulher, ele falou assim, eu não vou procurar uma mulher onde, se eu pedir água para ela, ela não vai nem olhar para minha cara, não é essa. Se eu pedir água para ela e ela vier e me dar água para mim, coisa boa, mas também não é essa. Mas ele estava olhando para um coração generoso, um coração que vai além do que a gente pede. E aí ele falou assim, eu queria uma mulher que se eu pedir água, ela vai me dar água, e ela vai alimentar 10 camelos. Você sabe o que ele dá de beber para 10 camelos? O camelo, ele tem um armazenamento de água que deve dar uns 10 litros por camelo de água. Imagine você tirar água para 10 camelos. Sabe, quando esse servo orou ao Senhor, ele falou assim, Deus, me dá uma mulher generosa para casar com Isaac. E sabe, Deus está procurando essas pessoas generosas. Sabe, tem gente que acha que a oferta, às vezes ela vem depois da palavra, né? Aí de repente é o que a gente paga. Se a palavra for boa, eu vou dar 10. Se a palavra for ruim, eu vou dar 5, né? Sei lá. Mas não, pessoal. Deus está de olho no seu coração. Deus quer que você seja uma pessoa generosa. Para Deus, a maior felicidade é em dar do que receber. Sabe, você já teve essa experiência? Quando você foi generoso com alguém, quando você ofereceu, ajudou alguém, aquilo não te dá uma alegria? Não, sério, aquilo não te dá uma alegria? Quando eu ajudo alguém, aquilo me dá uma alegria tão grande. E às vezes a alegria é maior do que quando eu recebo a ajuda de alguém. Sabe, que a nossa igreja, que nós como igreja, possamos ter um coração generoso, um coração compromissado não com pessoas, compromissado principalmente com o nosso Deus. E que o Espírito Santo possa revelar no seu coração a importância e o valor que o dízimo tem na nossa vida espiritual. Deus quer te abençoar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Há mais felicidade em dar do que receber. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que vem nos alertar, que vem nos corrigir, que vem nos disciplinar, a andarmos nos caminhos corretos do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que revela o nosso coração, e muitas vezes um coração avarento, um coração que cobiça o dinheiro, que busca o dinheiro, que trata o dinheiro como um Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha transformar os nossos corações, para que o Senhor possa nos moldar, nos encher com Teu Espírito Santo, ao ponto de conseguirmos enxergar que tudo aquilo que o Senhor nos dá, vem da Tua própria mão, vem da Tua capacitação, da criatividade e do esforço que o Senhor tem nos dado. E que o nosso ofertar ou o nosso dízimo, Pai, não seja um peso nas nossas vidas, mas seja um ato de alegria em dar a Ti um pouco daquilo tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos molde, nos faça enxergar o caminho certo e a maneira certa de viver a vida cristã.
Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.